Bom dia, meu povo, glória a Deus, né? Mais um dia estamos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, para nós falarmos da maravilha de Deus, né? Nesse dia tão bem-aventurado, né? Eu queria meditar com os irmãos hoje aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Vamos aprender hoje de Deus. Quero dar um bom dia de salvação. Quero também dar um bom dia ao amigo do Evangelho, certo? Mateus, no capítulo 5, versículo Sermão da Montanha. Vamos para a bem-aventurança. Começar do 3, né? Começar do capítulo 5. Amém? Quero convidar você para participar conosco. Louvado seja o nome do Senhor nesta live abençoada, certo? O Senhor é fiel, irmão. Deus é bom o tempo todo. Deus é misericordioso, é bondoso, generoso. Na verdade, esse Deus, ele é generoso, ele é bondoso, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nessa manhã. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome. Estou aqui num ambiente aqui maravilhoso, só o Senhor pode nos dar, né? Então eu queria meditar com vocês. São 9h07 aqui em Fortaleza. Estamos precisamente aqui no bairro do Cocó, em Fortaleza. Esse ambiente maravilhoso. Louvado seja Deus, né? Para adorar junto com os irmãos. Meditar na palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo 8, as bem-aventuranças. Tendo visto as multidões, subiu a montanha, tendo ele se sentado, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo sua boca, ensinavam-lhe dizendo, olha o que aqui Jesus ensinava, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus ensinando dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que estão aflitos, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque esses serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses serão tratados com misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os que trabalham pela paz, porque esses serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurados os perseguidos, louvado seja Deus, por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Olha que coisa linda. Aqui nós estamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Então Mateus aqui, amada igreja, ele apresenta um conjunto estruturado de bem-aventuranças, certo? Aleluia. Aqui ele fala as primeiras oito bem-aventuranças, louvado seja Deus, estruturada de bem-aventuranças. As 8 primeiras repetem, né, o esquema de bem-aventurados que, aí ó, ele fala assim, né? Ele repete assim, ó, bem-aventurado os que, né? Louvado seja Deus. Ô glória. Opção. Uma situação é uma atividade do presente, no presente, né? Quando ele fala, porque a eles, quer dizer, quando ele fala assim, ó, porque a ele está falando que ele está falando de promessa. Está falando de promessa. No futuro. Na visão bíblica, né? O espírito humano denota a interioridade que se manifesta, né? A interioridade que se manifesta em atos de conhecimento ou de vontade, de decidir voluntariamente
Louvado seja Deus, pela pobreza. Prepara o discípulo para assumir a graça divina, porque a renúncia ao cúmulo de bens exclui da vida a prática da idolatria e da injustiça. Não é verdade? Então, quando ele está dizendo isso aqui, aí lá no 8 ele fala assim, ó, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados limpos de coração, louvado seja Deus. Quando ele está falando assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 8, porque verão a Deus. E nós sabemos, irmão, que o coração humano que se fala é o intelecto, é o egocentrismo, é a intelectualidade daquela pessoa, né, que a Bíblia chama de coração, por natureza é mau, arrogante e desanimado. Mas não é eu que digo isso. Mas a Bíblia aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, ó, Gênesis, no capítulo 6, louvado seja Deus, em versículo 5, a Bíblia vai dizer que o coração do homem ele é maquinador, né? Por natureza. Por isso que nós temos que conhecer esse Deus, né? Entregar nossa vida a Ele para que haja transformação. Então, por natureza, o coração do homem é mau. Jeremias 17, 9, a Bíblia diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Ó, olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Ó, Gênesis 6,5, ó, diz assim, ó, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor viu que era demais a maldade do ser humano na terra, e que todos os dias, toda forma de propósito do coração dele era apenas mal. Olha aí, o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra e se irritou em seu coração. E o Senhor disse, exterminarei da superfície do solo o ser humano, e criei desde o ser humano até o animal e réptil, ave do céu, e certamente me arrependo por ter feito. E Noé, entanto, encontrou graça aos olhos de Deus. Ó, quer dizer, que toda a humanidade estava corrompida, falando aqui de coração, né? Mas no meio de toda aquela humanidade ali, ó, onde tem um remanescente, Deus salva, Deus é misericordioso. E Noé alcançou ali a graça de Deus. Louvado. Então a visão divina da maldade humana se impõe à visão da bondade da criação. Deus não é imparcial, pois o seu ver é eficaz. Deus ele vê, se ele é eficaz, a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que não há nada em oculto, que não há nada escondido, que até os nossos pensamentos que estão dentro de nós, no nosso coração, no nosso intelecto, está despido e está nu diante de Deus. Então não adianta você maquinar, você querer aprontar, não adianta você querer tramar alguma coisa. Você viu o que foi que aconteceu com os Zafiras e com Ananias? Eles fizeram um conluio, os dois se juntaram e fizeram ali um conluio contra a obra de Deus. O que é conluio? Conluio é tramar algo, é tramar. Fazer coisa errada, maracutaia, né? Quer dizer, eles venderam os bens, deram uma parte, ficou com outra parte, foram fulminados, né? Eles foram fulminados, todos dois morreram na mesma hora, né? Porque com Deus ninguém se briga e com Deus ninguém engana Deus, ele vê tudo, ele está em cima, quem está em cima vê tudo. Então ele verá a situação de Lia e tornará fértil, né? Ele verá a adoração e a escravidão dos israelitas, né? Ele vai lá e nos socorre aquele povo, né? Lá na sarça, ele chama Moisés para guiar aquele povo, né? Aí lá na frente o povo, e 3:4, aí vem a corrupção humana em razão do distanciamento de Deus. Ó, a partir do momento que Moisés saiu lá para o Monte Moriá, aliás, para o Monte Carmelo, para o Monte Moriá não, para o Monte Moisés, ele subiu lá no monte, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para trazer as tábuas, para trazer a lei, para trazer a doutrina, para ensinar aquele povo a andar no deserto. Aquele povo ficou distante de Deus. E
quando aquele povo ficou distante de Deus, né, aí veio a corrupção. Eles pegaram todo o ouro que o Senhor Deus tinha dado, o Eterno tinha dado, todo o ouro, todas as primícias, fizeram ali um bezerro de ouro. Né? Então eles foram adorar aquele bezerro de ouro, achando que aquele bezerro ia guiar eles, ia resolver os problemas deles. Né? Então Deus tornará um tema frequente, né, no antigo Israel. Jeremias, por exemplo, dirá aos seus ouvintes que vocês procuram inutilmente, né? Vocês procuram inutilmente a Deus, mas vocês não procuram a justiça de Deus. E Ezequiel, ele denuncia a crescente violência e corrupção na cidade santa. Né? Então, quer dizer, eu estou falando aqui de coração. Porque a Bíblia diz que é bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque o coração humano por natureza, ele é mau, ele é arrogante e é desanimado. Né? Ele é desanimado. Uma pessoa que não conhece Deus, né, ele é uma pessoa arrogante, né, uma pessoa desanimada, uma pessoa atribulada, uma pessoa tristonha, uma pessoa que só vive triste, que só vive cabisbaixa, só olha para o problema, né, não se ergue, não tem força para se erguer diante das adversidades. E a Bíblia diz aqui em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, louvado seja o nome do Senhor, diz assim a Bíblia, diz assim, o coração é enganador, mais do que qualquer outra coisa, é incurável, quem consegue entender? Eu, o Senhor, sou do coração e examino os rins, para retribuir a cada um conforme a sua conduta, e de acordo com o fruto das suas obras. Como as perdizes que chocam os ovos que não pôs, e quem ajunta riqueza sem respeitar o direito do meio de seus dias, ela o abandonará e no final terá sido o quê? Um tolo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Né? Então, você tá vendo aqui que o próprio Deus aqui, ele falou assim, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? E quem vai entender? Aí a Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal, né, no interior do coração do homem. Então, uma pessoa que tem um interior mal, que nós vemos hoje, a imaginação do homem é cruel. A imaginação do homem sem Deus, ela é cruel. Você vê que o homem imaginou, maquinou, criou uma arma de fogo, né? Hoje você vê aí a matança, você vê aí o tráfico, você vê aí a destruição no meio do mundo, você vê aí as pessoas sem Deus, você vê aí as pessoas aí sem amor, você vê aí pai intrigado com filho, filho intrigado com pai, mãe intrigada com filho, filho intrigada com mãe, sogra contra sogro, sogro contra sogra, nora contra sogra, e aí vai uma devastação no meio das famílias, no meio dos lares, que as pessoas estão com o coração duro, né? Louvado seja o nome do Senhor, as pessoas estão com o coração, estão se multiplicando a cada dia está se multiplicando a maldade, está se multiplicando a ira, o ódio, porque não dão ouvido à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado o limpo de coração, porque verão a Deus. Né? A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente mau e corrupto. Quem o conhecerá? Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor, ele esquadrinha o coração do homem, né? E o pensamento, né? E a Bíblia diz que o seu proceder vai ser segundo os frutos das suas ações. Cada ação que você faz vai ter uma reação lá no céu. Se você faz uma reação espiritual, se você faz uma reação de amor, se você faz uma reação de perdão, se você faz uma reação de mansidão, se você faz uma reação de compaixão, certo? Vai ter uma reação, né? Algo vai ficar diferente na tua vida. Mas quando a tua reação é de ira, a tua reação as tuas ações é de ira, as tuas ações é de mentira, as tuas ações é de inveja, as tuas ações é de fofoca, as tuas ações é de ódio, é de ira, é de rancor, é de mágoa. Aí vai vir uma reação do nosso Pai. Ele vai cobrar.
Ele vai cobrar. E ele vai ter uma conversa contigo. Ele é tão misericordioso que ele lança a palavra e diz: ó, mas bem-aventurados são os livres de coração, porque verão a mim. E uma pessoa que vive nessa qualidade que eu disse aí, que está lá em Gálatas, capítulo 5, 20 e em diante, os frutos da carne, essas pessoas não conseguem ver a graça de Deus. Esse tipo de gente não consegue alcançar a graça do Senhor, não consegue alcançar a misericórdia do Senhor, não consegue alcançar a bondade do Senhor. Mas a Bíblia diz que tu tem que esperar com paciência no Senhor, lá no Salmo 40. Assim, quando Davi estava angustiado, quando Davi estava muito oprimido, olha que Davi era rei, Davi era um homem capacitado, mas Davi disse assim: esperei com paciência no Senhor, porque ele me tirou de um charco de lodo horrível, certo? E colocou um cântico novo na minha boca, e ainda me colocou no meio dos príncipes. Para você abrir a boca e dizer isso que Davi disse, tem que estar limpo de coração. É você cair em si e ver como é que você está. É você se amar, é você ter um amor próprio. Quando você se ama e você teme a Deus, tudo na sua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. Por quê? Porque os limpos de coração, ele chora com os que choram, ele se compadece com os que compadecem, suporta a fraqueza do irmão. Aquele que é livre de coração, ele vai orar, ele vai interceder, ele não vai olhar para o pecado da pessoa. Ele não vai olhar para o pecado da pessoa, nem vai apontar e nem vai criticar a pessoa. O intercessor que é limpo de coração, ele vai interceder para que aquela pessoa seja liberta, seja salva. Ora, veja bem, você vê que Daniel, louvado seja o nome do Senhor, ele orava 3 vezes ao dia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele não deixava de orar. E ali tramaram contra ele, né? Ali tramaram contra ele porque as pessoas viam a excelência, via que Daniel ele era limpo de coração. E que é limpo de coração, meu irmão, muitas das vezes é jogado na cova. Mas quando tu é jogado na cova, o Senhor tira você de lá. E quem vai cair na cova é aquele que fez a cova para ti. Aquele que preparou uma cova para ti, quem vai cair é ele. Não é eu que estou dizendo, mas é a Bíblia que fala. Porque Daniel era um homem limpo de coração. Daniel adorava o Senhor 3 vezes ao dia, né? Daniel estava ali de joelho, e ali aqueles homens, Daniel chegou do nada, ainda um jovem, né? E o espírito de excelência estava em Daniel. O espírito de excelência tão incomodava. Então, quando o espírito de excelência está em ti, vai incomodar muita gente. Vai incomodar aquelas pessoas que não são limpas de coração. Vai incomodar aquelas pessoas que estão aqui em Gênesis, que são maquinador, que o interior do coração daquela pessoa é mau. Ela é mau. É mal. Quando o instinto da pessoa é mal, não adianta. Mesmo ela querendo fazer o bem, ela não consegue. Por quê? Porque está amarrada. Ela está amordaçada. Ela está aprisionada pelo seu eu, pelo seu orgulho, pelo seu egocentrismo. E só vai ser liberto se você deixar que essa palavra ela entre no teu coração. Aí vai ter uma mudança. Quando ela entra no teu ser, no teu interior, na tua vida, vai ter uma mudança. Tu vai ser uma pessoa bem-aventurada. Tu vai andar na bem-aventurança, na asa do Espírito Santo, né? Então a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que sobre tudo que se deve guardar, guarda no coração, porque dele procede a saída da vida. No livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a Bíblia diz que tudo que se deve guardar, tu guarda no coração, porque vai proceder a saída da vida. O que é que tu tem guardado em ti? O que é que tu tem guardado? O que é que tu tem retido para ti? Me diga, nessa manhã, me responda. Manda aí, ó, os contatos aí. Louvado seja o nome do Senhor, nos comentários. O que é que tu tem guardado no teu coração? Porque a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que tudo que se deve guardar, guardar no coração, porque vai proceder a tua vida, vai proceder a tua caminhada aqui na terra. Se tu guarda a palavra, se tu guarda o temor a Deus, se tu guarda a obediência, o que é que vai proceder em ti? As maravilhas, ó, aqui, ó, as promessas, todas as promessas que está aqui nessa palavra, vai se cumprir na tua vida. Mas são mais de 7.000 promessas, certo? 7.700 promessas ou mais. Ela vai se cumprir na tua vida. Ela vai se cumprir, mas é quando eu guardo. Agora, quando eu guardo mágoa,
no meu coração. O que vai proceder em mim é rancor. Quando eu guardo mágoa no meu coração, o que vai proceder de mim é rancor. Você vê que o rei Acabe, lá no livro dos Crônicas, 1ª Crônica, 2ª Crônica, se não me engano, 21, 2, no livro de Reis, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que aquele homem desejou a vinha de Nabote. E Nabote tinha um coração puro. E quem tem um coração puro não se vende. E ali Acabe ofereceu até dinheiro para aquele jovem, mas ali era uma herança. Então, o que? Nabote, ele valorizou o esforço do seu pai. Ele valorizou tudo que o seu pai cultivou, tudo que o seu pai passou, ele valorizou, ele não se vendeu, porque tem um coração puro. Mas se ele tivesse um coração avarento, e se ele tivesse um coração avarento, hein? Se ele tivesse um coração faccioso, que nem está lá na parábola, né? Nas parábolas de Jesus do semeador, né? Lá em Mateus capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Lucas, no capítulo 8, louvado seja, quando fala, né, que a fascinação pelas riquezas, né, pelas coisas desse mundo, sufoca a palavra, porque caiu no meio dos espinhos, né? Então, se Nabote tivesse isso, tinha sufocado ele tinha se entregado, mas ele não se entregou. Foi para onde? Foi sacrificado. Assim foi Daniel. Assim foi José do Egito. José do Egito, ele não se vendeu. José do Egito, ele tinha um coração puro, certo? Quando os seus irmãos veio até a ele, o que foi que saiu dele? Foi maldade? Foi vingança? Agora eu vou me vingar agora dos meus irmãos porque me venderam aqui para Potifar, me jogaram dentro da cisterna, dentro de um buraco. Não, foi o que ele fez, ele perdoou, irmão. Ele foi interceder pela família, ele foi orar pela família. Assim foi Mardoqueu, assim foi Esther, né? Não se curvou diante de Amã, foi o que ele fez, foi orar. Foi orar e Deus deu a vitória, irmão. Deus deu a vitória. Certo? O segredo está na oração. Aquele que é livre de coração, ele vai orar por aquele que persegue ele. Aquele que é livre de coração, ele vai orar, né? Certo? Para que o espírito maligno, aquele comportamento que está naquela pessoa, seja arrancado. O nosso objetivo é de salvar aquela pessoa que nos persegue. Porque nós sabemos que ali não é ele, é o espírito maligno. É algo mal. É algo maldoso que está naquela pessoa. É por isso que nós somos chamados, irmão, para fazer a obra de Deus. Porque quando vem uma maldade, quando vem um levante, nós não devemos se irar com aquele que se levanta contra nós, não. Nós temos que orar. Temos que jejuar por aquela vida para que haja uma transformação. E se aquela vida não tiver transformação, aí entra a justiça de Deus. Entra a soberania de Deus. E Ele vai resolver. Porque a própria Bíblia diz que o homem pega o teu corpo, mata e não sabe o que faz. Mas temei a mim, que tem poder de botar a tua alma no inferno e tirar do inferno. Que é quem? Todo-Poderoso, Deus grande, Jesus Cristo. Então a Bíblia diz, tudo que se deve guardar, guardai no teu coração, porque se procede o quê? A saída da vida. Então o que é que tu tem guardado no teu coração? Se você guarda o amor, vai proceder amor na tua vida. Se você guardou perdão, misericórdia, bondade, pacificação, tudo isso vai proceder na tua vida. Porque a Bíblia diz, no livro de Lucas capítulo 6, não sei se é o versículo 46, diz que a boca fala o que está cheio o coração. Meu irmão, se eu guardo mágoa, se eu sou um fofoqueiro, se eu sou um fuxiqueiro, se eu levo a minha vida em falar da vida dos outros, que vai sair de mim é só isso. E o nosso Deus é tão poderoso que tu é pego com as tuas próprias palavras. As tuas próprias palavras, tu é pego pelas tuas próprias palavras. A pessoa que não é livre de coração é uma pessoa em dubiedade, né? Porque a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que quando eu guardo com todo cuidado o meu coração, porque dele vai jorrar as fontes da vida, né? E aquele que guarda é vida para aqueles que o encontram. Então a Bíblia diz que nós temos que preservar da boca enganosa e afastar de ti a maledicência dos lábios, né? Porque ele tem um coração puro, ele foge da boca enganosa, ele sai de perto do enganador, porque aquela pessoa, ela tem o quê? Ela tem um coração puro.
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz ainda, né, que o desejo da purificação, né, está lá em Salmo 51, 10, que o Senhor, o próprio Davi olhou para o Senhor e disse assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Por que você não faz isso hoje? Por que você não faz como Davi? Se você tem um coração puro, amém. Mas se o seu coração ainda não está purificado, vai lá para o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha aí. Tu já pensou? Vindo as tempestades para ti, tu continua inabalável. Vindo para ti pedradas, acusações, calúnia. Às vezes vem até enfermidade, mas tu não vai se abalar, porque o Jesus vai te curar, vai te libertar, vai te dar vitória. Em tudo tu vai ser bem sucedido, porque lá em Josué 1, 9, 8, 9 diz que aquele que medita na minha palavra de dia e de noite, guarda a minha palavra, prosperará e será bem sucedido. E a tua boca vai ser minha boca, assim diz Deus. Não tem que ser boca de Deus, irmão. Não tem que ser boca do inimigo, tem que ser boca de Deus aqui na terra. Mas para isso tem que estar com o coração limpo, tem que ser bem-aventurado. Aí, ó, a purificação. João 3,9. Então Pedro disse, pediu não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí, o Jesus foi lavar os pés. Olha, se eu não lavar os pés de vocês, não tem como vocês seguir. Aí Jesus, não, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça, para receber a purificação. Aí por que Jesus lavou ali os pés também? Porque aonde os teus pés vai, a tua mão não alcança. Primeiro vai os pés, junto com os olhos, e a tua mão não alcança. E quando ele lava, quando ele santifica a tua caminhada, tu não vai andar por caminho tortuoso. Porque a Bíblia diz que há caminho que é bom para os olhos do homem, mas para Deus é caminho de morte. Qual é o caminho que tu está andando hoje? Tu está andando no caminho dos teus próprios olhos, da tua própria vontade, do teu eu, porque se você tiver, é caminho de morte. Mas se você estiver andando no caminho do Senhor, né, lá no Salmo 1, né, não se sentar na roda dos escarnecedores, louvado seja o nome do Senhor, né, e meditar na palavra dele de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que até no dia da sua sequidão, suas folhas ficam verdes. Pode vir sequidão, pode vir luta, pode vir peleja, mas tu continua dando fruto, tu continua intacto na presença de Deus, porque Deus está na tua vida. Então, ó, Pedro falou assim, ó, não, Senhor, não somente os meus pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí, aqui mostra que é um desejo esperado pelo Espírito Santo. Você tem desejado o Espírito Santo na sua vida? Você tem desejado que o Espírito Santo venha agir na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem desejado que o Espírito Santo, né, venha ser a tua vida? Porque lá em João 16:8 diz assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele vier, convencerá o homem do juízo e da justiça. Então, o meio para a purificação do coração é o sangue de Jesus. Se você for lá para 1 João 1,9, né, a Bíblia vai dizer, ó, confessarmos os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, está lá em 1 João 1,9. Se nós confessar o nosso pecado, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Na purificação, toda a injustiça que foi na tua vida. Se você confessar hoje, e se arrepender, ou se reconciliar, você que está vendo essa live aqui,
certo? Você pode ter certeza. Ele vai te purificar. Aleluia. Né? Ele vai te purificar de toda a injustiça que veio na tua vida. Todo tipo de injustiça que veio na tua vida. Toda mazela, ele vai purificar. E a Bíblia diz, em 1 Pedro 1,19, né? Mas pelo precioso sangue de Jesus, Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo só vai ser purificado, irmão, quando tu entender aquele derramamento de sangue lá na cruz do Calvário, porque o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz no livro de Hebreus, não sei se é 9 e 10, a Bíblia diz que se o sangue de bode, né, apagava os vossos pecados, imagine o sangue de Jesus Cristo, que tem poder para purificar e até ressuscitar as obras que estavam mortas. Aquilo que está morto na tua vida pode reviver hoje, se tu fazer o que ele fez com Davi. Coloque em mim, ó Deus, um coração novo, me purifica, me restaura, me restitui, reconhecer o problema, porque quando Davi errou, quando Davi pecou, Davi foi lá, Salmo 51 e 10, aí a Bíblia diz que Davi se arrependeu de coração e não pecou mais, porque era o segundo coração de Deus. Davi tinha um coração aquebrantado, Davi ele se aquebrantava na presença de Deus, Davi ele se humilhava, e é porque era rei. A Bíblia diz no Salmo 101, portar-me-ei com sinceridade na casa do Senhor, e não suportarei aquele que difama o seu irmão e que fala do seu irmão às escondidas. Certamente eu virei pela noite, certamente eu não suportarei, e eu vos destruirei. Olha o rei, olha foi que o rei disse. Até ele disse, bora se comportar na casa do Senhor com sinceridade. E hoje, irmão, nós não estamos vendo isso, irmão. É uma contenda, é uma divisão, é uma briga por cargo, é um brigando por posição. Irmão, quando a gente se converter ao Senhor, ninguém vai para a casa de Deus para brigar por posição, por cargo, não. Certo? Olha, pode entrar um juiz na casa de Deus, mas ele vai ser tratado como ovelha, lá ele é ovelha. Pode entrar um coronel na casa do Senhor, lá ele vai ser como ovelha. Pode entrar lá um tenente, mas lá ele vai ser como ovelha. É tratado como ovelha, vai ser cuidado. Ele precisa também de ser cuidado. Não é o patamar dele que vai levar ele para o céu, não. É o Espírito Santo de Deus, o Consolador. O Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus que vai levar esse homem para o céu. É a palavra de Deus que vai renovar e vai transformar a vida deste homem. Não é as medalhas que tem nele, não. Porque a Bíblia diz que Naamã era um homem muito conhecido na Bíblia Sagrada. Lá dizendo, mas o homem era leproso, o homem tinha um bocado de medalha, o homem todo cheio de honra, medalha de mérito, medalha de honra, mas era honrado pelo homem. Mas quando ele chegava em casa, a lepra era vista pela família. A lepra estava coberta pelas vestes, pelas roupas. Às vezes tem pessoas que andam bem vestidas, com paletó bonito, com a gravata bonita, anda com aquela ola que nem os fariseus andavam, bem parecido, bem aparentado, mas por dentro não ama, não perdoa, não respeita, tem nojo do irmão. Quando o irmão se senta do lado dele na cadeira aqui, tem uns que botam a mão no nariz, tem uns que cospem no chão. O irmão vai se converter, meu irmão. Você não tem Deus no coração, não. Você não tem um coração puro de jeito de maneira, não. Porque lá no livro de Tiago, a Bíblia diz que aquele que tem um coração puro, aquele que entrar com um anel de ouro e andar com uma sandáliazinha, tratar-o igual. O tratamento é igual. Se eu tenho uma vida financeira melhor, aí vem uma babança, vem uma bajulação para cima de mim, porque estão me tratando por o que eu tenho, e Jesus não me trata por o que eu tenho. Não, Senhor, Jesus me trata pelo meu aquebrantamento na presença dele. Eu posso ser um bilionário, mas se eu não tenho um coração aquebrantado, se eu não confesso ele, se eu não confesso a ele e pratico a palavra dele, eu sou como sepulcro caiado, meu dinheiro não vale de nada, porque Moisés estava lá naquele palácio, tinha uma vida, louvado seja Deus, boa, uma vida maravilhosa. Moisés ele foi formado em várias áreas da vida, em matemática, foi em engenharia e outras mais coisas, mas aqui dali para Deus não servia de nada. Para Moisés tirar o povo do Egito, Moisés ele teve que levar 7 não. Levou 7 não, 7.
e ainda foi para o deserto. Deus criou aquela situação, tirou a vida daquele egípcio e foi para o deserto, irmão, pagar preço. Olha, é lá no deserto que o coração é limpo. É lá no deserto que o Egito vai sair de ti. O Egito só saiu de Moisés quando ele foi para o deserto. Ele teve um contato com Deus ali naquela sarça ardente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali Deus estava mostrando a grandeza dele, porque não era normal uma sarça, um capim seco daquele. Consumia o fogo, mas não consumia a sarça. O fogo se levantava, mas a sarça não consumia. E o coração só se torna quebrantado. O coração só se torna limpo quando nós vamos para o deserto. Saulo foi ter um encontro com Cristo lá no deserto de Damasco. No deserto de Damasco. Coração duro, ignorante, egocêntrico. Um homem que praticava a lei ali no pé da letra. Perseguia, era valente, não era frouxo. Aí o Senhor pegou ali aquela atitude dele de caba fervoroso na obra, transformou o coração de Saulo. Ainda mudou até o nome, passou para ser Paulo. Paulo agora tem um coração aquebrantado. Paulo agora começa a mudar os questionamentos. Paulo agora começa a mudar o temperamento. Por que eu digo isso, que Paulo mudou o temperamento? Se você for lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no 26 em diante, ali você vai ver que Paulo, quando ele tira ali o espírito imundo ali daquela jovem, Silas e Paulo andando ali, Paulo foi para o tronco, Paulo apanhou, levou 40 chibatadas, foi para o cárcere, amarraram as mãos de Paulo, amarraram os pés de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, oh glória. Estou sentindo uma graça aqui nesse momento, e nesse paraíso. E quando Paulo foi para aquela cadeia, Paulo não foi murmurar, Paulo não foi criticar, porque ele recebeu o Espírito Santo. Teve uma transformação na vida de Paulo, teve uma regeneração, saiu a ira, saiu o ódio. Ele botou palavras, querendo botar palavras na boca de Estevão, meu irmão, para depois apredejar Estevão, para depois acusar Estevão. Olha como é que era Saulo. Gamaliel falou: homem, te cala-te, porque se Pedro e João estiver falando de Deus, se for de Deus, vai se cumprir. E aí ele não deu ouvido a Gamaliel, continuou persistindo, e foi. E ali aquele homem cai logo que as escamas, irmão. Ei, irmão, tem pessoas que tá cego que nem Saulo, sabe? Só vê o erro, só vê o problema, só sabe perseguir, só sabe criticar, só sabe apontar, só sabe reclamar, sabe? Só sabe perseguir as pessoas. Deixa essa escama cair dos teus olhos. Você vai ter encontro com Cristo que nem teve Saulo e receber um coração puro. Barnabé pegou aquele homem ali foi batizado por jejuou, foi batizado pelo Espírito Santo e foi fazer a obra. Aí quando Paulo foi transformado, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala que o amor não é ciumento, que o amor não é invejoso, tudo crê, tudo suporta. Olha a diferença de um coração puro, limpo, porque está vendo Deus, né? Então, para me continuar aqui, ó, louvado. A purificação vem também pela palavra de Deus. Lá em Efésios 5:26, a Bíblia diz, ó, porque o santificar-se, né, e tendo purificado pelo meio da lavagem da água pela palavra. Então é a palavra que purifica. É a palavra que purifica o homem. A palavra de Deus é que vai te purificar nessa manhã. É a palavra de Deus que purifica. É a palavra de Deus que restaura. É a palavra de Deus que santifica. É a palavra de Deus que ela vai mudar a tua vida. A palavra de Deus, ela muda, porque a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, diz que, glória a Deus, aleluia.
A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, que ele fala assim, ó, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados que trabalham pela paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele irmão que trabalha pela paz, aquele que trabalha pela comunhão entre os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, as pessoas vão ver a justiça de Deus na vida dele, né? Aí a Bíblia diz, em Mateus 5,16, diz assim, ó, comece assim, que a vossa luz a brilhar diante dos homens, para que vendo as vossas boas ações, glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, ó, quando você tem uma boa ação no reino espiritual, você tem uma boa ação com seu irmão, com seu vizinho, na sua casa, no seu trabalho, certo? O nome do Senhor vai ser glorificado, porque as pessoas estão vendo luz em tu, não estão vendo treva em ti. As pessoas estão vendo luz em você. As pessoas não estão vendo treva em você. As pessoas estão vendo o quê? Luz, 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 luz na tua vida, certo? Então, quando você tem o coração limpo, aonde você for, meu irmão, tu vai abençoar e não vai amaldiçoar, né? Você vai ser generoso, né? Você vai ser generoso. Você vai ser generoso, porque Jesus falou assim, ó, não acumuleis para vós tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem devora, onde os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, acumulai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem devoram, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o tesouro, ali também estará o teu coração. Olha aí, onde é que está o teu coração hoje? Me responde hoje. Aonde está o teu coração? Aonde é que está os teus desejos hoje? Aonde é que está os teus pensamentos hoje? Fala para mim não, fala para Jesus. Onde é que está? Está na Babilônia? Está no Egito? Ou está em Jerusalém? Se estiver em Jerusalém, lá em Jerusalém tem coisa boa para ti. Mas se os teus pensamentos estiverem no Egito, não tem coisa boa para ti. Se os teus pensamentos estão na Babilônia, não tem coisa boa para ti. Mas se os teus pensamentos estão lá em Jerusalém, vai ter cura. Vai ter cura. Lá em Jerusalém, cego enxergou, coxo andou, pessoa da mão seca mirrada foi curada, a mulher do fluxo de sangue foi curada, né? Aleluia, louvado seja aquele homem coxo, aleluia, que estava naquele tanque de Betesda, aquele homem foi curado, aleluia, o cego Bartimeu que estava na beira do caminho também foi curado, aqueles 10 leprosos também foram curados, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem gadareno possesso que se babava todinho, cheio de demônio, foi curado, porque em Jerusalém tem coisa boa, em Jerusalém tem salvação, em Jerusalém tu vai ter paz. Em Jerusalém, a mulher prostituta correu aos pés de Jesus, e ali aquela mulher foi liberta dos seus pecados, e seus acusadores foram embora. Em Jerusalém tem milagre. Em Jerusalém tu vai encontrar o pão da vida. Lá em Jerusalém tu vai encontrar a ressurreição e a vida. Lá em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, aquele que está morto vai ressuscitar. Lá em Jerusalém tu vai encontrar a videira verdadeira. Tu vai encontrar a videira verdadeira. Lá em Jerusalém tu vai encontrar as fontes de águas vivas. Lá em Jerusalém tu vai encontrar o que? O pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Jerusalém tu vai encontrar o novo nascimento, que nem Nicodemo. Lá em Jerusalém tu vai encontrar a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Lá em Jerusalém tu vai encontrar o bom pastor, aquele que dá sua vida pelas ovelhas. João 10:10. Em Jerusalém. Jerusalém tu vai encontrar a cura. Se for enfermidade cancerígena, se for enfermidade hepática, se for enfermidade cardiovasculares, o Senhor vai curar. Se for doenças ósseas, de todos os teus ossos, lá em Jerusalém tu vai encontrar cura. Lá em Jerusalém tu vai encontrar paz, mas lá no Egito não.
Lá no Egito tu vai encontrar perseguição, lá no Egito tu vai encontrar rejeição, lá no Egito tu vai encontrar gente falsa, tu vai encontrar gente mentiroso, porque o próprio Deus usou Moisés e pessoas que têm um coração duro, ele não deixa de perseguir. A própria palavra de Deus diz que o Senhor deu 10 chances a Faraó, 10 oportunidades a Faraó, e Faraó continuou com o coração duro, porque quem tem um coração duro, ele tem várias oportunidades, né? Deus dá várias oportunidades a ele, deu várias, e consiste em perseguir o povo. Quem tem um coração duro, a palavra não entra. É que nem a palavra do semeador. Uma caiu na beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu nos espinhos e a outra caiu em boa terra. Em boa terra é que cai em Jerusalém. Mas aquela que cai na beirada do caminho, aquela pessoa que anda pelo Egito, anda pela beirada do caminho, anda distante de Deus. É servindo ao Senhor, mas servindo Deus de longe. E aquela que cai, aquele coração, aquele solo que cai em cima das pedras, não tem raiz. Tem um coração duro, pessoa arrogante, bruta, ignorante, cheio de ira, cheio de ódio. A palavra não se aprofunda no seu eu. A palavra não se aprofunda no teu orgulho. Você sabe por quê? Porque é duro, coração duro, de dura cerviz. A palavra não penetra, não fecunda, não tem vida, não dá vida. Porque não é em todo solo que vai dar fruto. Não é em todo solo, não é toda semente, não é em todo solo que a semente dá fruto. Não é em todo solo que vai florescer. É não. Mas se cair em boa terra, a Bíblia diz que deu 10, deu 100, deu 1000. Vai multiplicar, bicho. Vai multiplicar o amor, vai multiplicar a tua saúde, vai multiplicar em ti o perdão, a felicidade, a graça e a misericórdia de Deus. Então guarda isso, pensa nisso, viu? Deixa Deus te usar nessa terra, deixa Deus transformar a tua vida, deixa Deus te libertar, que aonde está os teus olhos, estará o teu coração. Pois onde é que está o teu coração? Está em Israel? Se está em Israel, tem coisa boa, viu? Tem coisa boa, certo? Louvado seja Deus, né? Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom. E a Bíblia diz que os nossos olhos é lâmpada para o nosso corpo. Lâmpada do corpo é o olho. Por isso, se o teu olho for simples, o teu corpo será luminoso. Olha aí. Se o teu olhar for um olhar simples, com um olhar santo, todo o teu corpo será iluminado pela graça, pela presença. As pessoas vão chegar até a ti e vão se sentir bem. Tu vai chegar na casa da pessoa, as coisas vão se multiplicar. Agora quando o teu olho é mau, tudo vai de mal na tua casa. Mas quando tu tem um olho bom, o teu corpo é iluminado. Então seja iluminado hoje. A Bíblia diz, e a palavra dele, Salmo 119, versículo 105, né? Que a palavra dele é lâmpada para nossos olhos e luz para o nosso caminho. Então deixa Deus te usar, amém? Que Deus te abençoe e em Cristo Jesus, amém.